Bom, turma, dando continuidade então à nossa aula, essa é a segunda parte da aula de terapia gênica em que eu vou falar mais sobre vetores virais. Então, os vírus evoluíram juntamente com seus hospedeiros um sistema de entrada e inserção de seu material genético nas células. Então, os vírus eles têm um sistema otimizado de entrada dentro das nossas células e de expressão do seu material genético. A gente sempre se acostumou a pensar no vírus como o nosso inimigo. E claro, se a gente parar para pensar, 100 anos atrás, a gente teve a gripe espanhola, ou seja, em 1918, 1919 mais ou menos, houve uma grande pandemia de gripe. E essa pandemia afetou mais ou menos uns 500 milhões de pessoas. Em 6 meses, essa gripezinha matou mais ou menos 50 milhões de pessoas. E, ao longo da história, a gente tem encontrado muitas infecções virais, os vírus sendo agentes causais de muitas mortes. E, claro, atualmente a gente não pode parar de ver o que está acontecendo, que é a epidemia de SARS-CoV. Então, quando a gente pensa num vírus, quando a gente olha um vírus, a gente sempre pensa no seu lado negativo. A gente sempre pensa que ele é sempre o nosso inimigo. Só que quando a gente conhece o nosso inimigo, a gente é capaz de modificar esse inimigo e talvez trazer ele para o nosso lado. Então, muitos vírus que a gente tem por aí, a gente pode fazer modificações para que eles possam não só ter essas características negativas, mas também usar para terapia gênica. Então, principalmente os retrovírus, os lentivírus, os vírus adeno-associados e os adenovírus. Aqui eu coloquei um quadrinho só para vocês poderem ver. Tá? Então, entre os vírus, eu não quero que vocês decorem nada disso, eu só quero que vocês entendam que cada vírus tem uma característica diferente e, portanto, ele vai ter uma aplicação diferente. Então, por exemplo, um adenovírus é um vírus de DNA dupla fita, é um vírus bastante estável, tá? E uma característica importante é que ele é um vetor não integrativo, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Os retrovírus, os lentivírus, todo mundo conhece o HIV é um lentivírus, é um vírus de RNA fita simples, ele é um retrovírus. Esses retrovírus, eles têm a capacidade de serem integrativos, se eles se integram no genoma. Tá? Então, diferentes vírus podem ser usados na terapia gênica dependendo do seu objetivo experimental. Tá? Então, todos os vetores virais, eles devem ter algumas características importantes. Eles têm que ser seguros, ou seja, se a gente fizer um vírus, colocar um transgênio, um gene de interesse, e começar a aplicar isso numa pessoa, e esse vírus se replicar e passar para outra pessoa e ser disseminado aí para frente, esse vírus ele não é seguro. Então, os vírus, os vetores virais que a gente trabalha, eles têm que ser não replicativos. Eles têm que ser capazes de se replicar somente em condições especiais ou em laboratórios de forma bem controlada. Tá? Os vírus eles têm que ser eficientes. Então, ele tem que ser capaz de entrar naquela célula-alvo e tem que ser capaz de expressar o transgênio de interesse. Outro ponto importante é que a gente tem que ser capaz de produzir esse vírus em larga escala. A gente tem que ser capaz de produzir ele no laboratório em grandes quantidades. Então, se a gente vai pensar numa aplicação industrial, a gente tem que ser capaz de produzir ele de forma segura, dentro de um laboratório e obter um grande número de partículas virais. Se a gente não conseguir isso, o que acontece? Esse vírus acaba sendo extremamente caro para ser produzido e a gente não consegue fazer isso ser disseminado como um remédio. E a duração da expressão. Então isso é outra coisa importante. Sempre que eu pergunto quanto tempo vai durar
cura vai durar um dia, uma semana, a vida toda do paciente. Então, a duração da expressão do transgene é outro ponto que é muito importante. Tá? Então, o vírus ele tem que entrar, o gene tem que ser expresso, mas em alguns momentos, ou ele tem que ser expresso durante um curto período de tempo, por exemplo, para matar uma célula tumoral. Ele não precisa ser expresso durante muito tempo, ele só precisa entrar e matar a célula. Ou se é alguma doença genética, que a pessoa tem uma deficiência da expressão de uma enzima, e ele precisa dessa enzima a vida toda, então ela tem que ter uma expressão prolongada durante toda a vida do paciente. Então, para começar a falar dos vetores virais, eu quero começar com os retrovírus. Então, todo mundo conhece o HIV. O HIV é um vírus de RNA, então ele é capaz de reconhecer uma célula, principalmente aquelas células TCD4, vão ser internalizados e vai ter um processo de transcrição reversa, ou seja, o seu genoma de RNA ele vai ser transformado num genoma de DNA. E através da ação das integrases, ele vai ser integrado ao genoma da célula. Ou seja, sempre que aquela célula se dividir, esse genoma viral vai ser dividido também. Então é uma coisa que é uma expressão, não é uma expressão transiente, é uma expressão prolongada, e enquanto aquela célula estiver ali, ela vai ser sempre, essa informação vai ser sempre passada de célula a célula. Então tem o potencial de durar a vida toda do paciente. Então esse vírus, ele pode sofrer um processo de expressão do seu transgene e do seu genoma. E eventualmente, então, ele pode voltar a ser encapsulado e produzir mais partículas virais. Tá? Então, a aplicação dos vetores retrovirais é para uma expressão prolongada do transgênero. Tá? Então, normalmente é para correções de defeitos genéticos de doenças monogenéticas. Outra aplicação que ele é bastante utilizado é para silenciamento gênico. Tá? Os vetores lentivirais são muito utilizados através da técnica de RNA de interferência para estar levando ao silenciamento de alguns genes de interesse. Eu vou dar um exemplo aqui, tem muitos exemplos. Tá? Na aula de genética humana eu cito outras doenças, então aqui eu vou citar a mucopolissacaridose. Essa doença monogenética ela é causada pela ausência de uma enzima que está relacionada com a quebra de carboidratos. Isso leva ao acúmulo desses carboidratos nas células. E isso vai ter um efeito dentro de diferentes células, diferentes órgãos. Pode levar a má formação óssea, pode levar a problemas de desenvolvimento mental. Então aqui a gente pode mostrar um exemplo. Então esse menino ele sofre de um tipo de mucopolissacaridose, ele tem uma deficiência, uma mutação em um único gene e por causa disso ele tem uma má formação óssea e também alguns problemas de desenvolvimento mental. Então aqui eu quero mostrar um experimento que foi conduzido pela Catherine Ponder. Então, ela pegou alguns animais, cachorros, gatos, eles também sofrem de mucopolissacaridose. Então, ela pegou alguns cachorros, no caso, que sofriam de mucopolissacaridose e fez uma transferência, transferiu esse gene terapêutico através de um retrovírus para esses cachorros. Então aqui a gente pode ver um cachorro do grupo controle, tratado com placebo. Ele não tem o desenvolvimento ósseo adequado, exatamente pela deficiência desse único gene. Enquanto todos esses outros cachorros que estão aqui aparecendo, todos eles têm a mesma deficiência gênica, mas eles foram tratados com um retrovírus assim que nasceram, com a transferência desse único gene, e eles puderam ter um desenvolvimento ósseo normal e puderam se desenvolver normalmente. Tá? Mesmo meses depois, quer dizer, quanto tempo dura essa cura? Tá? Dura alguns dias, meses, anos. Então, aqueles animais
que foram tratados continuaram tendo um desenvolvimento ósseo normal, tá? E outros cachorros que foram tratados com grupo placebo não conseguiram ter um desenvolvimento ósseo, não conseguiam se locomover de forma apropriada, tá? Então, sempre que eu pergunto quanto tempo tem que durar uma cura, no caso, tem que durar a vida toda desse paciente, tá? Então, quando a Catherine Ponder veio para o Brasil um tempo atrás, uns 5 anos atrás, num congresso de terapia gênica, ela mostrou esses dados e mostra sempre no final uma foto dela com o cachorro, um Preston. Foi um dos cachorros que foi alvo desse experimento e mostra essa foto dela com o Preston com 10 anos, ou seja, tendo uma vida praticamente normal e um desenvolvimento muito bom, tá, para um animal que sofria dessa doença. Outra doença que eu quero estar falando, que também tem sido muito tratado com terapia gênica, é as beta-talassemias, principalmente a anemia falciforme. Tá? A anemia falciforme é uma doença que ela tem uma mutação no gene da hemoglobina. Tá? Então, uma mutação desse gene que fica no cromossomo 11 é uma doença autossômica recessiva. Então, na anemia falciforme, tem uma mutação pontual. Uma única base é alterada, isso altera um único aminoácido, e essa alteração faz com que ela tenha essa alteração. Então, as massas ficam com essa aparência alterada, e a gente acaba tendo, então, uma hemácia que não é tão funcional para ter o transporte de oxigênio, e também pode causar entupimentos dos vasos. Isso é muito comum aonde? Em países como, por exemplo, em países africanos, aqueles países que têm uma alta incidência de malária. Tá? Por que isso acontece? Porque nesses países, as pessoas que eram heterozigotas, elas acabaram sendo selecionadas, porque essa malária ela não conseguia se reproduzir de forma eficiente nessas hemácias falciformes. Então, esses indivíduos acabaram sendo selecionados. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a expressão da hemoglobina humana. Quando a gente está antes do nascimento, o que acontece é que durante o desenvolvimento a gente tem uma hemoglobina fetal, tá? Que ela é muito expressa antes do nascimento. Por que isso acontece? Essa hemoglobina fetal ela é um pouquinho diferente da nossa hemoglobina adulta. Essa hemoglobina fetal ela tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio do que a hemoglobina adulta. Então, existe essa transferência de oxigênio da hemoglobina da mãe para o feto exatamente porque a hemoglobina do feto tem uma afinidade mais elevada com o oxigênio. É só assim que ele consegue roubar o oxigênio da hemoglobina da mãe. Tá? E após o nascimento a gente tem uma diminuição da expressão da hemoglobina fetal e o aumento da expressão da hemoglobina, da beta-hemoglobina, tá? Que é a hemoglobina adulta. Por que isso acontece? Por causa da regulação da expressão gênica. Então, existem diferentes fatores de transcrição que, em um momento, vão estar permitindo a expressão da hemoglobina fetal e, quando somos adultos, existe a inibição da expressão dessa hemoglobina fetal e o favorecimento da expressão da hemoglobina, da beta-hemoglobina. Então, como é que a gente pode usar a terapia gênica para curar as beta-talassemias ou a anemia falciforme? Então, por exemplo, a estratégia simples, a adição gênica. Então, um vetor lentiviral carregando o gene da beta-globina funcional vai estar levando à expressão de uma beta-hemoglobina normal. Outra estratégia, transferência gênica de um shRNA, de um RNA de interferência contra a proteína BCL11. Quem que é a proteína BCL11? A proteína BCL11 é um daqueles fatores de regulação que inibe a expressão da hemoglobina fetal. Então, se a gente chegar e inibir esse fator de transcrição, a gente não tem mais aquele
elemento que impede a expressão da hemoglobina fetal. Então, essa pessoa volta a expressar a hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina funcional. Tá? Outras técnicas envolvem a edição gênica. Então, a técnica de CRISPR pode ser usada para quê? Para remover o gene mutado e, se essa pessoa for heterozigota, o que vai estar acontecendo é que o outro alelo pode ser usado como molde para que haja o reparo de DNA e que possa ser os dois alelos acabem sendo iguais ao normal. A edição gênica também pode ser usada para quê? Para romper o próprio BCL11. Rompendo o gene do BCL11, a gente tira aquele fator de transcrição que inibe a expressão da hemoglobina fetal. Então, são diferentes alternativas em que a gente pode ou superexpressar a beta-globina ou impedindo aqueles fatores de transcrição que inibem a expressão da hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina funcional. Então, basicamente, nessas terapias, o que se faz é recolher o sangue da medula dos pacientes, transduzir essas células com um vetor lentiviral que carrega ou esses agentes silenciadores, ou editores, ou superexpressores, seleção dessas células que foram transduzidas e retorno dessas células para os pacientes. Aí esses pacientes voltam a expressar a hemoglobina funcional ou a hemoglobina fetal funcional. Então aqui só para mostrar um exemplo, uma empresa, a Bluebird, ela tem desenvolvido alguns vetores retrovirais para tentar corrigir a beta-talassemia e curar esses pacientes. Aqui só um quadrinho para mostrar que tem vários protocolos de pesquisa clínica acontecendo atualmente. Então, vetores lentivirais expressando o gene da beta-globina, ou vetores lentivirais expressando o gene, maquinaria de RNA de interferência para inibir a BCL11, tá? E cada um deles está sendo conduzido por diferentes universidades, diferentes empresas, tá? E muitos deles ainda recrutando e sendo desenvolvidos então essas novas técnicas de terapia gênica. Hoje, a gente já tem um produto aprovado na Europa, que é o Zynteglo, que é um daqueles em que eles têm o retrovírus que está expressando o gene da beta-globina. Tá? Então, já temos produtos de terapia gênica para curar, então, beta-talassemias. E aí essas pessoas, elas deixam de ter essa necessidade de ter transfusão de sangue frequente. O outro vírus que eu quero estar mencionando para vocês são os vírus adeno-associados. Eles são vírus de DNA, fita simples, e uma das características é que ele não se integra no genoma. Uma fração muito pequena pode ter inserção no genoma, mas quando ele se integra é somente no cromossomo 19. Tá? Então, uma das coisas que eu não falei antes, mas é um problema, é a capacidade do lentivírus e do retrovírus de se integrarem no genoma. Quando eles se integram no genoma, eles se integram aleatoriamente em qualquer local, tendo preferência por regiões gênicas, ou seja, ele pode entrar e romper um gene, ou ele pode entrar e favorecer a expressão de um gene próximo, como por exemplo um gene protumoral. Então, foi observado em alguns casos, em alguns protocolos de terapia gênica no início do século, que alguns pacientes eles tiveram reposição, o gene de interesse entrou, mas o lentivírus entrou também numa posição próximo de um proto-oncogene. Então, levando a uma transformação dessa célula e algumas crianças acabaram desenvolvendo uma leucemia. Tá? O adeno-associado ele não se integra, mas quando ele se integra é sempre num sítio específico no cromossomo 19 e não se observou nenhum desenvolvimento tumoral até hoje. Tá? Outra coisa do adeno-associado é que ele não causa doença, tá? E também não gera uma resposta imune. Um dos problemas é que o adeno-associado é um dependovírus, ele é um vírus muito pequeno. Então, o tamanho do inserto que a gente pode inserir é muito pequeno.
Aqui é só para mostrar como é que a gente pode produzir um vírus adeno-associado. Então aqui a gente pode ter um vírus que tem as suas regiões ITRs. Então esses Inverted Terminal Repeats, dos dois lados, são essenciais para ter a replicação dessa sequência e para ter o empacotamento da partícula viral. Então, o vetor adeno-associado, a gente tem a remoção de toda a sequência do gene, mas para a gente produzir o vírus, já que ele não tem nenhuma proteína viral, a gente precisa de um vírus helper. Tá? Então, ele tem que ser transfectado numa célula produtora junto com um plasmídio que expressa as proteínas virais, que são as proteínas Rep e Cap. A Rep é de replicação, Cap de capsídeo. Tá? E mais algumas outras proteínas de adenovírus. Por quê? Porque ele é um adeno associado, ele é um vírus que depende de uma co-infecção com adenovírus. Então ele precisa da expressão de alguns genes do adenovírus para que a gente possa produzir partículas virais. Então esse é um vírus que a gente deleta todo o genoma do adeno associado, tá? Então ele não tem como se replicar, ele não tem como sozinho produzir partículas virais, e a gente só consegue produzir em laboratório se co-expressar as proteínas virais e adenovirais. Outro ponto que é importante é qual é o tipo de adeno associado que a gente pode estar trabalhando. Então, se eu quero trabalhar uma doença cardíaca, então eu uso um adeno associado do sorotipo 1. Eu quero fazer uma terapia que vai curar uma cegueira no olho de uma pessoa. Eu uso um adeno 5. Tá? Então, dependendo do órgão que a gente quer estar trabalhando, a gente vai ter que trabalhar com um adeno associado de sorotipo diferente. Para citar uma doença que é tratada com terapia gênica usando adeno associado, a gente tem a amaurose congênita de Leber. Essa doença ela é causada por alteração de um único gene, o gene RPE65. Então, esse gene é importante para fazer a transformação de all-trans-retinil-éster em 11-cis-retinol. Por que isso é importante? Quando a gente tem no nosso olho a informação luminosa, essa informação luminosa ela só vira um sinal de que a gente viu luz quando a gente tem a transferência do 11-cis-retinal, a luz transforma o 11-cis-retinal em all-trans-retinal. Então isso é uma cadeia de sinalização. Então a gente tem a luz transforma e produz all-trans-retinal, então está dando um sinal de que tem luz, e esse all-trans-retinal se transforma em all-trans-retinol. Esse all-trans-retinol se transforma em all-trans-retinil-éster, que ele tem que ser recuperado. E para ser recuperado e voltar a virar 11-cis-retinal, a gente precisa da RP65. Sem isso, o que acontece? A gente não vai ter o 11-cis-retinal, a gente não vai ter o substrato que vai ser transformado pela luz e vai nos dar a informação de luz, a informação fótica. Tá? Então, nesses ensaios de terapia gênica, o que eles fizeram foi devolver o gene RPE65 nos pacientes para ver se eles recuperavam ou não a visão. Então aqui, só para mostrar um exemplo, um experimento conduzido lá nos Estados Unidos pela Tim Bennett, a gente vê um menino que sofre da amaurose de Leber, e aqui ele está tentando andar por esse caminho de obstáculos usando um olho que não foi tratado com terapia gênica. Então ele está tendo enorme dificuldade em atravessar esse obstáculo, esse caminho de obstáculos, para chegar até aquela porta e poder chegar ao final. Esse vídeo é bastante longo, tá, gente? Ele não consegue atravessar porque ele não está vendo os obstáculos que tem na frente. Esse vídeo é bastante longo, tá? Então eu vou pular.
Vou mostrar aqui agora esse mesmo menino, 90 dias depois de ter sido transferido o gene o RPE65 através de um adeno associado. Perfect. All right. And you can start whenever you're ready. Então é esse mesmo menino atravessando esse caminho de obstáculos para tentar chegar até a porta. Tá? Então, como vocês podem ver, ele conseguiu recuperar a visão, tá? Então, através da terapia gênica, ele pôde voltar a enxergar. Então, inclusive, a Rick Levins, ela escreveu um livro naquela época, tá? Então, The Forever Fix, então, Gene Therapy and the Boy Who Saved It. Então, só falando que realmente tinha uma época que a gente estava com a terapia gênica era uma coisa que não estava sendo muito, estava desacreditada. Então, esses ensaios mostraram que dava para a gente estar fazendo terapia gênica de forma segura e fazendo uma mudança significativa na vida das pessoas. Teve um porém. Alguns pacientes acabaram voltando a perder a visão. Por quê? A amaurose de Leber é uma doença degenerativa. Com o tempo, ela vai piorando a visão. Então, muitos daqueles pacientes que foram tratados acabaram, depois de uns 2 anos, voltando ao estado que eles estavam anteriormente, voltando a perder a visão. Mas, ainda assim, muitos pacientes permanecem com a visão com a visão funcional, tá? E uma das coisas que se viu, que se observou nesses experimentos, é que quanto antes se inicia esse tratamento, melhor. E então a gente tem esse produto, o Luxturna, que é, então, dentro desse tubinho tem um monte de adeno associado com o gene RPE65. Outra doença que também tem sido estudada bastante é a atrofia muscular espinhal. Então é uma doença também autossômica recessiva. Ela é a segunda desordem autossômica recessiva fatal mais comum, tá? E ela é causada então por uma mutação no único gene, o gene SM1, que está no cromossomo 5. Então, para tratar essa doença, a gente tem o Zolgensma. Né? Esse daí é um medicamento, na verdade, ele é um vetor adeno associado que carrega o gene SMN1. Tá? Então, esse foi uma terapia que foi desenvolvida pela Vexis, uma subsidiária da Novartis, e que com essa injeção a gente consegue estar curando esses pacientes, a gente devolve o gene normal, o gene SMN1 funcional, e essa pessoa passa então a ter uma vida normal. Ela é curada dessa doença. Tá? O custo dela é bastante elevado, então ela custa mais ou menos uns 9, 10 milhões de reais, depende do câmbio nacional. Atualmente, esse medicamento ele não é fornecido livremente para todas as pessoas. Algumas pessoas conseguiram se tratar quando eles entraram com um processo no Ministério da Saúde pedindo para que o SUS forneça esse medicamento para que eles possam ser tratados. Tá? A alternativa é que eles não sejam tratados e, eventualmente, venham a óbito. E o último vírus que eu quero estar falando para vocês são os adenovírus. Tá? Então, eles são vírus de DNA que eles infectam uma grande gama de células. E para fazer um vetor adenoviral, o que a gente faz é remover, então, o gene E1. Esse gene E1 é o gene que é essencial para promover a expressão de todos os outros genes virais, tá? Principalmente os genes L, os genes lates ou genes tardios. Os genes tardios que são aqueles genes responsáveis por montar todo o capsídeo viral. Então, deletando esse gene E1, o que a gente consegue é colocar o nosso gene de interesse e fazer com que esse vetor adenoviral de primeira geração seja seguro. Por que ele é seguro? Porque ele não é capaz de expressar nenhuma proteína viral. Fizeram também uma segunda geração, em que eles deletaram também os genes E2 ou os genes E4. E a terceira geração, que é o que a gente chama de all deleted, que é um vírus que eles deletaram todos os genes virais. Tá? Então não tem como esse vírus se replicar.
para produzir esse vírus, a gente precisa de um vírus helper que expressa os genes virais. Tá? Em laboratório, a gente constrói um vetor adenoviral, então a gente sempre tem um vetor intermediário, em que a gente clona aqui o nosso gene de interesse num sítio de múltipla clonagem, em que ele está sob influência de um promotor e de uma cauda poli-A, e a gente transfere esse cassete de expressão, contendo o nosso gene de interesse, promotor e sinal de poliadenilação, dentro de um vetor que contém todo o genoma adenoviral, tá? Com as ITRs em volta e também um gene de resistência ao antibiótico. E a gente vai ter que produzir esse vírus numa célula REC293. Por que a gente usa a célula REC293? Porque é uma célula que expressa o gene E1. Então, como a gente deletou o gene E1, a gente precisa de alguma forma ativar a expressão dos genes tardios. E a gente consegue isso fazendo com que essas células constitutivamente expressem o gene E1. Então, os vetores adenovirais, eles podem ser utilizados para uma expressão transiente, tá? Eles são vetores que não se integram no genoma. Então, principalmente, a gente tem aplicado isso na terapia gênica. E eles também têm sido muito utilizados hoje em dia como vetores vacinais. Então, só para falar de câncer, tá? Que é a principal aplicação da terapia gênica, a gente tem diferentes genes que estão alterados, o P53, o RB, o BRCA1. Tá? Então, cada um desses genes pode ser um alvo para a terapia gênica. Então, aqui vocês viram na aula da Ileana sobre as principais características dos cânceres, os hallmarks of cancer. Eu não vou entrar de novo nessa questão, mas tem características que o vírus, que a célula tumoral tem. Então, ela se prolifera localmente, ela resiste à morte, a sinais de apoptose, tá? E ela pode induzir uma angiogênese e por aí vai. Então, cada um desses pontos, na verdade, é um ponto que pode ser alvo de terapias. Então, se eles têm uma imortalidade replicativa, a gente pode colocar um inibidor de telomerase, tá? E por aí vai. Então, muitos genes podem ser clonados nesses vetores para estar induzindo, por exemplo, a morte. Então, a gente pode ter uma terapia pró-apoptótica. Então, a gente pode colocar um gene que induz a apoptose, como o P53. A gente pode colocar toxinas, como toxina colérica B, antrax. Então, toxinas que matam essas células tumorais. A gente pode modular o sistema imune, colocando interferon beta, IL-2, tá? Então, diferentes genes podem ser clonados nesses vetores para tentar direcionar e matar a célula tumoral. Então, para citar um exemplo, o gene do P53 é um dos genes mais frequentemente mutados em diferentes formas de câncer. E ele é importante por quê? Porque ele é um fator de transcrição. Ele é o guardião do genoma. Ele, sendo um fator de transcrição, ele regula a expressão de outros 500 genes. Tá? E muitos desses genes estão relacionados com, quando perceberem um erro, algum problema, eles vão induzir a parada de ciclo, para que a célula tenha tempo de reparar o dano no DNA. Se não tiver esse reparo, o que ele faz? Ele induz a morte da célula. Então, ele mata essa célula antes que ela vire um câncer. Tá? Então, o primeiro produto de terapia gênica que foi licenciado no mundo foi o GenDesign. Então, aqui vocês podem ver Recombinant Human ADP53 Injection. Então, é um vírus que expressa adenovírus e expressa o gene P53 nesse adenovírus. Tá? Então, ele é usado em terapia gênica para tratar câncer de cabeça e pescoço. Aqui só para citar um exemplo de um paciente chinês que foi tratado com o GenDesign para tentar tratar esse câncer de boca. Só que os chineses, eles não foram os únicos a desenvolverem um vetor adenoviral expressando o P53. Outros grupos também desenvolveram esses mesmos vírus. O que eles fazem para tentar fugir de um eventual problema com patente? Eles mudam pequenas coisas. Então, eles podem tentar mudar, por exemplo, o promotor. Então, o GenDesign ele usa um promotor do RSV, o Rho Sarcoma Virus. A Advaxin e essa outra
e esse outro adeno P53 usaram o promotor de CMV. Podem usar diferentes caudas poli-A, do SV40, do hormônio de crescimento bovino, do E1B. Então, cada empresa pode ter o mesmo gene terapêutico, mas eles podem fazer algumas pequenas alterações no vetor de entrega. Tá? Então, mudar o promotor, mudar a cauda poli-A, mudar algumas coisinhas para que eles possam já falar que é um outro vírus. Outra estratégia que é interessantíssima é o CAR-T-cell, então esses receptores antigênicos quiméricos. Essa é uma estratégia em que a gente usa o sistema, a gente tenta alterar o nosso sistema imune para que esse sistema imune ataque as células tumorais. E a gente faz isso, então, alterando então nossos leucócitos para estar reconhecendo as células tumorais. Então, num sistema normal, a gente tem no nosso linfócito T um receptor de células T. Tá? Esse receptor, quando ele encontra um antígeno, tá? Sendo apresentado aqui por uma APC, um antígeno aqui carregado por um MHC1, por exemplo, ele tem um sinal que vai levar à ativação desse linfócito T para combater essa célula. Então, o que foi engenheirado? Então, por biologia molecular, eles pegaram aqui um pedaço de um anticorpo que reconhece o quê? Um antígeno tumoral. Então, a célula tumoral, ela tem algumas alterações e ela expressa alguns receptores que são típicos de células tumorais. Então, esse receptor, sendo expresso, ele pode ser reconhecido por um receptor na célula, tá? Por um anticorpo, e esse anticorpo foi engenheirado, tá? Para ter, então, uma região transmembrana e um endodomínio muito similar a essa região de ativação do linfócito T. Então, no instante que esse construto, que essa proteína de fusão engenheirada por biologia molecular, ela reconhece um antígeno tumoral, ela leva à ativação desse linfócito. Então, ele é ensinado a ser ativado nesse momento e combater essa célula que ele encontra, no caso, essa célula tumoral. Então, foram já desenvolvidas diferentes gerações, primeira, segunda e terceira geração. Isso diz muito mais respeito às moléculas coestimulatórias que eles introduziram para tentar levar à ativação desse linfócito. Então, eles construíram esse Frankenstein, essa molécula híbrida, essa quimera, com um pedaço que reconhece antígenos tumorais, uma região que atravessa a membrana e domínios de ativação dos linfócitos. Então, de novo, a gente pode pegar as células T dos pacientes, fazer um vírus, um lentivírus em geral, que carrega essa informação, essa proteína quimérica, e essa célula então passa a expressar essa proteína na sua superfície, e a gente devolve para o paciente. Então, esse paciente tem linfócitos que foram ensinados a combater a célula tumoral. Aqui, ano passado, teve um experimento do pessoal de Ribeirão que eles fizeram exatamente isso. Eles pegaram um paciente, eles criaram um CAR-T-cell, criaram, então, essa tecnologia de transferência dessa proteína de fusão, pegaram as células do paciente, fizeram essa modificação e devolveram para ele. Então aqui vocês podem ver vários pontos metastáticos e aqui vocês podem observar esse mesmo paciente depois do tratamento. Tá? Então, como aqueles pontos metastáticos sumiram, exatamente porque o seu sistema imune aprendeu a combater esse tumor. Então, esses vetores adenovirais eles também podem ser utilizados para quê? Para vacinas. Então, se vocês estão acompanhando as notícias, vocês viram que tem a vacina de Oxford, da AstraZeneca, tem a vacina dos russos, a Sputnik, tá? Todos eles são vetores adenovirais que foram modificados para carregar quem? A proteína spike. Tá? Então, essa proteína spike é uma proteína do SARS-CoV-2 que, uma vez que o adenovírus entra,
ele passa a expressar essa proteína, então essa proteína passa a ser apresentada para o sistema imune e nós geramos uma resposta imune contra essa proteína spike e então a gente consegue ter uma resposta que vai nos proteger contra uma infecção pelo SARS-CoV-2. Em termos de uso dos vetores adenovirais, dos vetores virais para a terapia gênica, a gente pode ver que, os vetores que são mais usados até hoje em todos os ensaios clínicos, os principais são os adenovírus, tá? E os retrovírus. E a principal aplicação é para tentar tratar o câncer. Tá? Então, a maior parte dos ensaios clínicos são para tentar curar o câncer. E uma coisa que é importante falar para vocês é a pesquisa clínica. Então, a pesquisa clínica é uma etapa essencial para a gente validar a segurança desses novos medicamentos, desses novos tratamentos e a efetividade que eles têm. Então, a gente tem pelo menos 4 fases de pesquisa clínica. Aqui, eu só mostro um quadrinho resumido. Basicamente, a gente tem poucos participantes numa fase 1, tá? Em que esses pacientes eles são pacientes saudáveis, tá? Eles não sofrem da doença. Então, esses pacientes saudáveis recebem a injeção com esse vetor, tá? E a gente vê se ele vai ter alguma resposta imune, se ele vai estar tendo uma febre, uma dor de cabeça, se ele vai ter uma hemorragia, o que quer que seja. Então, essa fase é essencial para a gente ver que essa terapia, esse medicamento é seguro. Na fase 2, a gente já tem um estudo de eficiência. Tá? Então, a gente pode pegar um paciente que sofre da doença e dar o remédio. E aí a gente vê se ele está sendo efetivo, se esse remédio está curando a doença. Tá? E numa fase 3, que engloba já um grande número de participantes e normalmente leva um tempo mais prolongado, o que a gente vai estar fazendo é não só vendo se ele é eficiente, mas em geral colocando um outro remédio, tá, que já exista no mercado e vendo se ele tem uma resposta tão boa quanto o remédio do mercado. Se não tem um remédio no mercado, então aí a gente compara simplesmente ele com um placebo, por exemplo. Tá? Se ele é um medicamento inédito, o primeiro que está surgindo. Tá? E na fase 4, a gente já tem a liberação do remédio, tá? Da terapia, e o que a gente tem é pacientes voltando para o médico falando, olha, eu tomei o remédio, mas eu tive dor de cabeça. E aí a gente tem, inclusive, muitos casos de medicamentos que foram para comercialização, mas na fase 4, muitos pacientes retornaram com problemas que não foram vistos nas fases anteriores, e aí esses medicamentos foram retirados do mercado. E onde que a gente está na terapia gênica? Tá? Então, a maior parte dos ensaios de terapia gênica, eles ainda estão em fases pré-clínicas, tá? In vitro, em animais de experimentação, e a gente já teve mais de 3.000 ensaios clínicos com pacientes. A maior parte desses ensaios de terapia gênica são ainda ensaios de fase 1, tá? Mas a gente já tem em fase 4 alguns bem adiantados e já, na verdade, esse número está um pouco atrasado, mas a gente já tem muitos produtos tendo sido aprovados e já são comercializados. Em termos de distribuição global, óbvio, tá? Muito mais nas Américas, tá? E os principais países são os Estados Unidos, Reino Unido e a China. Tá? Vocês podem olhar nessa tabela quando quiserem, mas a gente ainda não tem muitos ensaios clínicos de terapia gênica sendo desenvolvidos no Brasil. Então, o que eu quero resumir para vocês é que, desde a década de 70, a gente tem desenvolvido técnicas para terapia gênica usando vetores virais ou métodos não virais. Então, desde aquela época, desde aqueles do Friedman e Roblin, quando eles falavam que não deveriam fazer terapia gênica, hoje a gente já tem um entendimento muito melhor das bases moleculares e a gente já tem um aprimoramento dessa tecnologia. Tá? Então, e apesar das dificuldades, essa tecnologia tem se desenvolvido e a gente está com uma perspectiva mais otimista e cada vez mais novos produtos estão sendo desenvolvidos.